Mano, meu nome é Rebeca Leteia. Pra quem não me conhece, sejam bem-vindos e bem-vindas no meu canal. Tô falando diretamente de Sintra, Lisboa. Olha que lugar incrível e maravilhoso. Bom, tem uma pergunta que todo mundo me faz, né? Como que é viajar para um país que muitas vezes a gente não fala a língua, né? Óbvio que agora tem Portugal e agora depois a gente fala português, a gente não fala português de Portugal. Mas, como vocês sabem, eu fiz várias viagens e uma das questões é a comunicação. Então a gente precisa se comunicar. E muita gente pergunta pra mim: eu tô com medo de ir pra tal país porque eu não falo a língua. E se eu contar pra vocês que a Bonita aqui foi pra África do Sul sem falar uma palavra em inglês, você acredita? Eu também não acredito, eu tava maluca. Não tava maluca não, eu tava muito certa. Porque acho que foi isso que me encorajou a falar inglês. Infelizmente, a nossa educação no nosso país, que fala que vai ensinar a gente a falar uma língua, tudo mentira. E que seria mais fácil eles ensinarem a gente a falar espanhol, né? Porque pelo menos a gente teria uma língua. Hoje a gente não tem nenhuma, a gente só fala português. Se pelo menos a gente aprendesse espanhol, que eu acho que é muito importante, principalmente que são os países da América Latina, do qual a gente tem Mercosul, né? O qual encoraja a gente para viajar, eles poderiam ensinar a gente espanhol, mas não fizeram. Então, eu aprendi espanhol, eu fiz espanhol e eu falava espanhol. Minha primeira viagem internacional foi para Argentina, então eu falava espanhol, o que foi muito bom, o que eu aprendi bastante. Mas viajar para a África do Sul sem falar uma palavra foi muito desafiador, sabe por quê? Porque eu tinha que falar com o coração, eu tinha que me comunicar e eu tinha que ficar atentas aos sinais. Então é isso, se você não fala, fique atento aos sinais. Sabe que às vezes que me encoraja é saber que os meus pais foram me visitar uma vez em Trinidad e Tobago e eles atravessaram a Argentina, a Venezuela inteira e também foram para Trinidad e Tobago. Chegaram sem falar espanhol, sem falar inglês, nada, mas chegaram. Então, vá cá. Mas a outra dica também que eu deixo é que se você tem oportunidade, tente praticar inglês. Tem uma coisa que eu não gosto muito que a gente faz, é a gente ficar dando piadinha. Tipo, se a pessoa falar, vamos tentar praticar algum grupo de amigos, a gente sempre tenta falar uma coisa, as pessoas dizem, você tem sotaque, você puxa o R, você faz isso, você... Gente, eu não sou americana, eu não sou britânica, sabe? Eu tenho o meu jeito, assim como o espanhol vai falar de um jeito, como o outro vai falar de um outro jeito. Eu acho que a gente tem que se apoiar. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de amigos que se falam inglês e querem falar comigo, vamos falar, vamos praticar, porque a gente precisa. E isso é muito importante para tudo que a gente for fazer. Eu me forcei a aprender o inglês porque eu queria fazer o mestrado. E era uma das barreiras que me travava, era o inglês. Então, o que eu tinha que fazer? Tinha que aprender. E eu foquei no inglês. Depois disso, eu comecei a viajar e via como era importante. E depois, para minha carreira profissional, eu via como isso era importante. Então, eu me forcei. Mas eu não estou dizendo aqui que você tem que forçar para aprender o inglês. Aprende uma língua. Acho que é o mais importante. E uma dica que eu dou também do aprender uma língua é: não tenta ficar traduzindo para o inglês, porque as regras são muito diferentes. Muito diferentes. Então, quanto mais línguas você aprender, você vai sempre lembrar da sonoridade de uma outra língua, de uma outra fala, e aí vai ser mais fácil para você aprender. O que eu sempre fico muito... O que me motiva, assim, e que eu fico muito orgulhosa, acho que a palavra é orgulho, são os africanos. Todo africano, ele fala no mínimo 3 línguas simples. Ele vai falar um dialeto, ele vai falar inglês, ele vai falar, e uma outra língua. Então eu fico assim, caraca, e eu não falo nenhuma, falo só uma, sabe assim? Então isso me motiva. Se algumas pessoas falam, eu também consigo falar. Nessa minha vida de viajante, também o que me chama a atenção são os chineses. Os chineses, assim, eles são tolerância zero pra tudo. Eles não querem se comunicar, isso é claro.
Então, eles não vão aprender a falar inglês. Eles não vão falar uma palavra em inglês, eles vão falar tudo em China. Tudo em chinês. Chino, eu tô falando agora em espanhol. Eles vão falar tudo em chinês. E eles vão se comunicar. Vão brigar. Vão fazer expressão. Mas você já viu eles pararem de viajar? Eles viajam e vão. Então, se quer uma dica, vá. Esteja aberto para aprender e conhecer. Acho que essa é a dica. Se esforce em aprender uma língua que, mais do que aprender para se comunicar, para viajar, é por você. Porque aí você sempre vai abrir mais espaço na sua mente para aprender. Bom, essa é a dica de Rebeca Leteia. Rebe vai pra onde? Diretamente aqui de Lisboa. Espero que vocês tenham gostado. Manda pra mamãe, manda pra tia, manda pra geral. Beijo. Tchau.